a minha dissertação de mestrado, né? Qual a minha motivação maior? Por que estudar? Buscar compreender, aprofundar conhecimento nessa perspectiva da problemática da população negra em Juiz de Fora. Porque eu passei a minha infância toda na escola, buscando um reconhecimento, uma identificação da minha história, que eu recebi em casa dos meus pais, da minha família, com a historiografia que me era passada. Havia uma inquietação muito grande, uma angústia muito grande, porque a matéria história sempre foi alguma coisa que me estimulava, que eu gostava, que eu gostaria de me aproximar cada vez mais. Por outro lado, eu não encontrava na matéria o meu eu. Eu não me via na história do meu país, da minha cidade. E nos parcos momentos que aparecia a população negra ali presente, a população negra vinha com uns estereótipos e os estigmas que me traziam dor e sofrimento, porque era uma historiografia que era passada do negro escravo e não escravizado, né? Escravo, aquela tentativa de coisificar, de transformar o ser humano em um instrumento de trabalho, que foi o período do regime escravista no Brasil. Então, a história da população negra, que foi passada no ensino fundamental, na educação básica, era uma história de dor, sofrimento, de tristeza, era sangue, tentativas de sobreviver e sendo afogado, e sendo atropelado por um sistema muito maior, que engolia a população negra. E fui exatamente tentar entender essa diferenciação que havia entre a história e a historiografia. Aí eu comecei a verificar que a população negra, até 1888, aqui na história de Juiz de Fora, ela aparecia como nos livros didáticos clássicos, né, como escrava. E a partir de 1888, a partir da abolição, aquela agonia, onde nós estávamos. Se o meu pai falava que vínhamos de Piau, que vínhamos da região de Bica, São Pedro Pequeri, Guarani, a história continuava na minha família, e continuava de uma forma belíssima. As famílias transitando, migrando, buscando se inserir no trabalho, era alguma coisa que era legal, e eu resolvi no mestrado trabalhar em cima disso. O que a população negra fazia em Juiz de Fora, de 1888, mais ou menos, até 1930. E o que ocorreu? Eu verifiquei que a cidade de 1888, mais ou menos, porque eu vou buscar a formação da cidade. Minas Gerais, no segundo plantel do século XX, era o estado, a província que mais possuía escravizados à época, mais de 20 mil, e Juiz de Fora é a cidade que mais agregava a população escravizada também, a partir de 1850. 1850 foi o período que a cidade de Juiz de Fora oficialmente ficou reconhecida, foi elevada à categoria de vila e, posteriormente, município. Então, de 1850 para frente, a cidade teve um boom de crescimento. E, a partir daí, as indústrias, principalmente de confecção, vieram se estabelecerem na cidade. O que ocorreu é que, logo com a abolição, a mão de obra ex-escravizada, ela foi relegada. Pensava-se o Brasil como uma nação, em 1888, um ano depois, a República foi implementada e pensava-se em construir uma nação Brasil branca, limpa, voltada para os princípios da eugenia, e sendo que a população negra estava tentando se rearranjar nas zonas urbanas a partir desse período. E foi um problema muito grande, porque a Juiz de Fora crescia, a industrialização desmontava de uma forma com que caracterizava principalmente a opulência, as tradições, o conservadorismo e a estética eurocêntrica
a Belle Époque francesa, os valores europeus que deveriam ser implantados aqui. E a população negra ex-escravizada era uma população infinitamente grande, expressiva na cidade, e ocupava os espaços do jeito que podia. A sobrevivência ocorreu de várias maneiras, principalmente através da cultura de subsistência, do trabalho autônomo. A população negra produzia o que podia nessa cidade para vender. Tanto na área de gêneros alimentícios, meu pai saía de Grama, do bairro Grama, e vendia verdura aqui no centro da cidade. As pessoas vendiam os gêneros todos, feijão, milho, café, moíam café na hora, as pessoas traziam tomate, a população negra vinha de longe, inclusive dos arredores, do entorno da cidade. Isso foi muito interessante. E com isso a cidade foi povoada por vendedores ambulantes de todas as espécies de confecções que vocês puderem imaginar. Inclusive, a população negra ex-escravizada se estabeleceu aqui nos primeiros 10, 20 anos do século XX. Eles tornaram-se engraxates, fonógrafos, músicos ambulantes. Eles confeccionavam cestarias em geral, vendiam cadeiras, eles vendiam cestarias, balaios, e eles vendiam água que vinha, água pura das regiões interioranas. A população negra se tornou, com o tempo, já vinha se estabelecendo, inclusive na área de gêneros alimentícios, além do que as várias profissões que foram aparecendo ao longo do tempo. Muitos se tornaram enfermeiros, técnicos na casa de saúde chamada Soledade, segundo um trabalho, uma pesquisa que foi levantada a partir de alguns testamentos daqui de Juiz de Fora. Publicações das suas resoluções, que eu pesquisei no arquivo histórico municipal daqui de Juiz de Fora, algumas resoluções do início do século XX. E eu me concentrei principalmente nas resoluções que estavam relacionadas à rearrumação da cidade, visando uma estética do município para que pudesse ser vendida uma imagem de uma sociedade mais limpa, higienizada. Acabei destacando, tendo que chamar atenção para algumas resoluções as quais interferiram diretamente no trabalho da população negra, né? Resoluções de exclusão, principalmente um sem número de alvarás e multas que eram direcionadas aos vendedores ambulantes. Teve um determinado momento, em 1902, os ambulantes não poderiam ficar parados no centro da cidade. Eles teriam obrigatoriamente que transitar pelo centro da cidade, e isso veio causar uma dificuldade muito grande de concentração das suas vendas, de estabelecimento de um ponto, de um lugar, de possibilidade de ampliar seu negócio. Inclusive, algumas resoluções da Câmara Municipal foram bastante agressivas. As mulheres, em sua maioria, elas estavam direcionadas ao trabalho doméstico. E esse trabalho doméstico ele acabou causando uma certa apreensão no que tange às atividades que eles eram direcionadas. Chama a atenção algumas atividades domésticas também realizadas pelos homens, que inclusive alguma que eu devo destacar, um senhor que eu entrevistei, ele, de uma forma muito espontânea, ele falou: olha, eu passava cera nas casas lá no bairro São Mateus, e dava lustro com escovão. O escovão, talvez, a grande maioria aqui pode não ter conhecimento, mas era um objeto que colocava peso na ponta para poder passar em movimentos repetidos, para poder ilustrar os grandes casarões existentes naquela época.
e que era um trabalho que demandava muita força física, e ele estava lá, eles estavam lá, eles ilustravam os sons dos grandes assoalhos da região. Bem, mas eu devo chamar a atenção também que as mulheres também confeccionavam pães, bolos, doces, quitutes em geral, cocadas, colocavam nos seus balaios e iam para o centro da cidade para vender, né? E não poderiam, era uma lei municipal que impedia a fixação em um único lugar, não poderiam colocar seus tabuleiros para vender em determinado lugar de uma forma mais fixa, porém, mesmo assim, elas teriam que circular, e circulavam com seus tabuleiros. 1907, 1908, mais ou menos, a Câmara Municipal de Juiz de Fora promulgou uma outra lei dizendo que os produtos de gêneros alimentícios na cidade de Juiz de Fora só poderiam ser comercializados se forem confeccionados por amassadeiras mecânicas. Com isso, as mulheres saíram dessa área de produção de gêneros alimentícios em via pública. Dificultou sobremaneira a sobrevivência dessas mulheres, e aí, mais uma vez, a sociedade opulenta, excludente, provando cada vez mais a dificuldade de inserir a população negra num mercado que se expandia, porque eram realmente expressivos, e a dificuldade de aceitação, uma vez que, no pós-abolição, não houve na historiografia já tradicional, a população hoje já conhece de uma forma mais frequente, que não houve um amparo, um pulso para que essa população pudesse se estabelecer dignamente, tanto no campo quanto na cidade. Diferentemente da população imigrante de Juiz de Fora, que veio com algum benefício. As crianças acima de 12 anos de idade, eles tinham algum benefício. Então, proporcional, esse benefício proporcional às crianças de 12 a 14 anos, um benefício mensal que o governo imperial e o governo local estabeleciam, aos adultos também tinham como iniciar um trabalho. Ocorre que a população negra não teve. A cidade de Juiz de Fora, no final do século XIX, criou aqui um clube dos lavradores, que eles lutaram contra o movimento abolicionista que existia, tanto contra o José de Patrocínio na província de Minas Gerais, quanto um movimento local, que eu não consigo identificar o nome, ou os grupos ainda, mas, por outro lado, a gente acabou observando que a cidade não teve o compromisso que teve com os imigrantes, com a receptividade com os imigrantes, para que pudesse a população negra ser, de alguma forma, beneficiada com seu trabalho nesse processo de inserção no trabalho na zona urbana. Obviamente, a cidade foi formada com alguns guetos, né? Existem até hoje bairros negros em Juiz de Fora, tanto na Zona Norte, na Zona Nordeste, a Bonfim, o bairro Progresso, o bairro Marumbi, bairro Santa Rita, bairro Nossa Senhora Aparecida, antigo Mediolário, antigo São Tarcísio, hoje bairro Nossa Senhora Aparecida, a Zona Sudeste, existem bairros negros também bem demarcados. Coincidentemente, a cidade de Juiz de Fora foi fundada com o nome de Santo Antônio do Paraibuna, no bairro Santo Antônio, e é um dos grandes redutos negros da região. E o entorno, tanto o bairro Floresta, Retiro, a Vila Ideal, o Furtado de Menezes, são bairros negros, além da zona sul da cidade, que é o bairro Santa Luzia, que acabou realmente expandindo para regiões também ali no seu entorno, bairro Ipiranga, Sagrado Coração de Jesus, Santa Efigênia, a Lei do Bela Aurora e adjacências, como o bairro Teixeiras. E o bairro Teixeiras e o bairro Dom Bosco são bairros, antiga Cachoeirinha, os antigos sabem disso. Eu trabalhei muito também com os testemunhos orais, que vieram confirmar toda essa necessidade que a gente tem de compreender o que o povo estava fazendo na virada do século em Juiz de Fora. Então, a população tentou se inserir no mercado de trabalho através das indústrias. Alguns entraram, sim,
para as indústrias, eu consegui localizar algumas fichas de trabalhadores nas indústrias locais, indústrias têxteis. Hoje, o pessoal denomina textil, que está lá até hoje o arquivo, na fábrica de fiações de tecelagem São Vicente, Santa Cruz. Nós vimos alguns, mas muito pouco em termos proporcionais, tá? E aí, a gente acaba verificando uma dificuldade muito grande. Bom, de inserção, porque o sistema impedia. Os que entravam nas indústrias locais até tinham dificuldade de desenvolver o seu trabalho, eles apanhavam. Existem relatos, que no meu livro coloca, que os castigos físicos eram constantes quando essa população negra, única que não podia errar nesses estabelecimentos. Bom, concluindo, foi uma cidade que o povo tentou se virar para sobreviver, as famílias aconteceram, o trabalho das mulheres foi fantástico, e a gente pode mais para frente um pouquinho, a gente está tratando disso. Porque eu tenho que falar um pouquinho da minha tese de doutorado, que eu tratei dos clubes sociais negros. Né? Por que os clubes sociais negros? O que são os clubes sociais negros? Que a gente não faz parte, não é importante para a historiografia oficial, que não tinha um compromisso de buscar a inserção da população nos diversos espaços de vivência e convivência. Bom, o que me chamou a atenção foi porque meu pai, ele tinha um restaurante, meu pai e minha mãe abriram um restaurante debaixo de um clube social. O clube social era no primeiro andar de um prédio aqui na Rua Alfred, e o meu pai e minha mãe abriram, na década de 60, um restaurante e bar no anexo, um salão enorme abaixo do clube social, chamado Clube Elite. E como era esse bar-restaurante era um reduto muito grande da população negra, meu pai, que era também amigo de um grande compositor da cidade, chamado Nelson Silva, e seus amigos, eles se reuniam ali nesse bar. E eu, ainda bem novinha, estava presente, participando desse movimento. Era um movimento social. E as pessoas, para terem acesso ao baile elite, eles passavam pelo bar-restaurante do meu pai, José Félix. E eu cresci com essa motivação de querer entender como o pessoal se arranjava nesse processo. É interessantíssimo perceber que, quando eu fui buscar uma historiografia que tratasse dessa temática, ocuparam aquela casa massa. Eu acabei percebendo que a própria Juliane mandou, vou te mandar agora, eu já estou falando com a mulher. É o seguinte, a historiografia, eu me baseei principalmente na professora Giane Vargas Escobar, tá? Do Rio Grande do Sul. Ela foi a pioneira para tratar da criação, entendimento e as associações de clubes negros existentes na cidade. Então, Giane Vargas Escobar, com uma dissertação de mestrado denominada Clubes Negros, Espaços Identitários, Lugares de Memória, ela acabou sendo meu referencial teórico, que eu fui fazer o meu trabalho, minha tese de doutorado na Universidade Federal do Ceará, uma vez que eu busquei uma aproximação com a metodologia e técnica, metodologia afrodescendente de pesquisa. Nessa metodologia afrodescendente de pesquisa, eu acabei encontrando um referencial que me subsidiou, que foi muito importante para a minha pesquisa. E os clubes sociais negros, como assim? O que é isso? Né? Os clubes sociais negros, eles, segundo a professora Giane Vargas Escobar, eles foram associações, clubes que foram criados em momentos anterior até a abolição. Porém, foi a partir de 1888 que essas associações, esses clubes se caracterizaram, se formalizaram enquanto tal.
Os clubes mais antigos são o Clube Floresta Aurora, lá no Rio Grande do Sul, e um clube social negro aqui de Sabará, criado no início do século, 1901 e 1902. Os clubes sociais negros não só juntavam, não era só aglomerado da população negra, que eram impedidos de participar do cotidiano, dos clubes sociais existentes nas cidades, que já denotavam racismo. Juiz de Fora foi uma cidade que deixou racismo explícito, principalmente nessa organização societária, de organizações de clubes de lazer. O clube Elite Clube Mineiro foi um clube que surgiu para que a população pudesse ter a oportunidade de também se concentrar. Mas a gente verifica que dos clubes existentes, Clube 13 de Maio de Piracicaba, o Clube 12 de Abril Jundiaiense, o Clube Prontidão, também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foram organizações que promoveram o que o Estado brasileiro não promoveu. Eles tinham finalidade também de promover a alfabetização, reforço escolar, auxílio funerário, atividade forte de engajamento, de profissionalização, de técnicas de ofícios. Isso foi muito importante. Final de semana era para o lazer. No decorrer da semana, os clubes sociais negros atuaram de uma forma espetacular no que tange ao engajamento, pecúlio funerário, auxílio odontológico. Isso foi muito comum nos clubes sociais negros. E que se destacaram, obviamente, também por se tornarem espaços dançantes, espaços de socialização, espaços de lazer, que lhes eram impedidos de frequentar ao longo do tempo. Estima-se que, a partir de 1996, quando começou verdadeiramente o levantamento a respeito desse trabalho, o pessoal conseguiu catalogar mais de 100 clubes que se tem conhecimento oficialmente a partir do século XX no Brasil. Pelo menos 7 estados foram identificados. Minas Gerais, Juiz de Fora, principalmente Juiz de Fora, a gente destaca o Elite Clube Mineiro, que foi o mais frequentado, foi o mais conhecido, porém, outros clubes também no centro da cidade vieram em decorrência dos ranchos carnavalescos, Rouxinóis, Não Venhas Assim, mais à frente, outros clubes pequenos no centro da cidade, porque a cidade de Fora tinha uma rua, tem uma rua, que é o calçadão da Rua Alfield, que todos, absurdamente, todos, 100% dos meus depoentes, em entrevistas, me afirmaram que da Rua Batista de Oliveira para cima, a população negra era impedida de transitar naquele espaço. Então, havia uma segregação espacial oficial, simbólica, e reconhecida por toda a população da época. Isso até muito recentemente, as pessoas comentavam, olha, não podia subir o calçadão, hoje calçadão da Rua Alfield, a partir da Rua Batista de Oliveira. Bom, isso caracterizou e cristalizou uma cidade verdadeiramente excludente, uma sociedade que impedia, que dificultou por demais o acesso dessa população na sociedade, enquanto trabalhadores com o mínimo de dignidade, mas os clubes sociais tiveram um papel fundamental, o papel da mulher negra nesses recintos, nesses espaços, foram verdadeiramente, sem sombra de dúvida, relevantes para a nossa formação e formação de espaço identitário, da elevação da autoestima e, principalmente, da conservação da nossa história. Bom, é muita coisa importante que a gente vai mais para frente, a partir de uma segunda oportunidade, no segundo momento aqui do nosso bate-papo, a gente pode detalhar um pouco mais.